Nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos desde o mês de fevereiro e chegamos agora ao capítulo 6 e vamos aprender grandes coisas aqui esta manhã. A palavra do Senhor diz-nos assim, Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui. Os irmãos podem se assentar. Vamos meditar nesse texto. Eu gostaria de hoje meditar com vocês, a partir desse texto, no tema do que é uma comunidade cristã carismática. Pode ser que depois que essa aula fique disponível pela internet, muitas pessoas acessem pensando ser um tema propriamente da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas não. Carisma é uma palavra muito comum no Novo Testamento, porque caris é amor. Caris é amor. E quando nós falamos sobre uma comunidade carismática, nós estamos falando sobre um ambiente onde o amor ele é comum, ele é natural. Mas há uma frase que eu ouvi certa vez e eu quero compartilhar com vocês essa manhã, que é essa: carisma sem critérios bíblicos gera cataclisma. Carisma sem critérios bíblicos gera cataclisma. Cataclisma, vocês se lembram muito bem do que é. As imagens dos filmes mostram de uma forma assim multicolorida o que pode acontecer se um problema natural, um terremoto, vulcões, coisas desse tipo, vir a acontecer num povoado. Ali há um cataclisma, há um choque natural que afeta, as pessoas, elas perdem a vida, perdem moradias, o ambiente ele é subvertido, todas essas coisas. Agora, um cataclisma de relacionamentos, ele também tem sua abrangência de afetação. E hoje o mundo sofre com isso, porque ao mesmo tempo que o mundo clama por carisma, por amor, ele também sofre porque quando as pessoas se juntam, carentes de amor, e algumas, e muitas até, bem intencionadas, mas sem critérios bíblicos, acabam gerando conflitos de relacionamentos irreparáveis. Então nós aprendemos o seguinte, que amar não é só falar de amor. E o amor não é praticado apenas com boas intenções. Nós não estamos falando isso porque estamos no ambiente cristão, mas estamos ensinando isso porque Deus é amor, somente Deus é amor. Não há outra pessoa que seja amor, somente Deus é amor. Somente na cruz do Calvário nós temos o que é de fato demonstração de amor, somente ali.
E qualquer pessoa que queira amar de forma saudável, deve aprender com Deus o que é o amor. E para aprender com Deus o que é o amor, deve receber primeiramente o amor de Deus em Cristo Jesus. Porque somente assim consegue emanar ao outro o que é o amor. Por isso que o Novo Testamento, ele fala aproximadamente 52 vezes a expressão uns aos outros. Uns aos outros, uns aos outros. Essa expressão, ela acontece aproximadamente 52 vezes no Novo Testamento. Não existe conhecer a Deus e viver solitário, gente. Não existe relacionar-se com Deus e tornar-se uma ilha de relacionamentos. Porque a conversão, ela causa em nós uma pergunta: e agora? Para quem eu vou compartilhar este pão que eu recebi? Martinho Lutero dizia, no contexto da Reforma, que evangelizar nada mais é do que um mendigo que encontrou pão comunicar a outros onde é a casa do pão. Isso é o evangelismo. E nós estamos aprendendo em Atos dos Apóstolos o que é ser igreja, o que é ser crente, o que é ser uma pessoa que vive os princípios do evangelho. Vamos voltar aqui para o texto e meditar nesta preciosidade. Primeiramente, vocês se lembram que no capítulo 5, no versículo 14, na minha Bíblia é a página de trás, né? Capítulo 5, versículo 14, diz-nos a seguinte declaração: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Agregados ao Senhor. Primeiro nós aprendemos aqui essa expressão maravilhosa, que conversão não é adesão a uma igreja de sua preferência. Conversão é o agregamento ao Senhor. É estar com o Senhor, viver com o Senhor. E Lucas, ele aqui está dizendo o seguinte: eu perdi a conta. Se ele começa dizendo no capítulo 1 que era uma assembleia de 120, depois no capítulo 2, esta assembleia de 120, pela descida do Senhor Deus Espírito Santo, afluiu grande multidão, e ali houve mais de 3.000 conversões, e posteriormente a isso, houve uma outra leva, que ele diz, o número chegou a aproximadamente 5.000 pessoas. Aqui no capítulo 5 ele está dizendo o seguinte: eu perdi a conta. Some então para cada cabeça desses 5.000, uma mulher e uma criança. Quanto que não era? Numa cidade de aproximadamente 60.000 habitantes, 60, 70.000 habitantes, que era Jerusalém nesses dias. Um grande número, gente. Então, a partir dessa consideração de que o número era gigantesco, as necessidades das pessoas que se ajuntavam com a igreja, elas também se evidenciavam. Porque você tem gente de toda sorte de etnias e de realidades no contexto da igreja. E quando elas chegam, elas trazem consigo o que elas são. Quem tem fome, vem com fome. Quem tem frio, e Jerusalém neva, vem com frio. Quem tem enfermidades, vem enfermo. E na congregação havia dom de cura. Pessoas eram curadas. Agora, como que nós tratamos pessoas que são curadas, mas que continuam com fome? Como que nós tratamos pessoas que são curadas e sentem frio? A igreja precisa revisitar esse texto sempre para aprender o que é a sensibilidade do carisma, do amor. A partir dessa noção que nós temos de que era uma multidão de discípulos que vinham com as suas necessidades,
Nós somos apresentados aqui a uma realidade. Lucas diz no verso 1: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Jesus ensinou aos seus discípulos o quê? Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando, se tiverdes amor uns pelos outros. Não tem como dizer de discipulado, de seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus, sem se importar com o outro. E Lucas então diz, multiplicando-se o número dos discípulos, houve, qual é a palavra? Qual é a palavra, gente? Murmuração. Houve murmuração. Quando nós falamos de murmuração, há uma lembrança de falar baixo um problema. Mas aqui a expressão utilizada por Lucas é houve reclamação. Numa multidão de milhares, de mais de 15 mil pessoas, uma reclamação, ela é perpassada pela multidão. E que reclamação era essa? Murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha só, Lucas diz duas palavras que nós precisamos esclarecer. Primeiro é a palavra helenistas. Helen são os gregos. Aqui são os judeus de origem grega. Pessoas que haviam nascido, crescido na cultura grega, mas estavam em Jerusalém, estavam morando em Jerusalém. Judeus de fala grega. E eles estão convivendo com judeus de fala aramaica. O aramaico era o idioma comum na região da Judéia, tanto nos dias de Jesus como nos dias dos apóstolos. E esses grupos de fala grega e de fala aramaica são discípulos, e eles convivem nesse ambiente da comunidade cristã. E há uma reclamação desses de fala grega que vieram de fora, que estão buscando abrigo na região dos seus pais, região da Judéia, e essa reclamação é que as viúvas deles estavam sendo esquecidas. A palavra esquecida, ela é de fato deixadas de lado para assistir. Deixadas de lado somente vendo. É isso que significa. Elas eram deixadas de lado na distribuição diária. Meus irmãos, observe bem a magnitude desse problema. Porque nós estamos estudando uma realidade que é gente que veio de fora e que busca abrigo. Gente que veio de fora e que busca aconchego. E são dias em que as pessoas passam por dificuldades e nós não temos noção do que é ser uma viúva nos dias dos apóstolos. Porque hoje há vários recursos, graças a Deus por isso, porque a sociedade acolheu muitas soluções, mas nesses dias era difícil demais, porque não havia pensão, gente. Não havia aposentadoria. Então a pessoa ela ficava relegada. E muitas vezes familiares deixavam mesmo, e essa pessoa passava a mendigar. E há uma reclamação legítima. Elas, quando chegavam no ambiente da comunidade cristã, buscavam suprimento diário. Era aquele acordar de manhãzinha e dizer, estou com fome, eu vou até o ambiente da minha comunidade da fé, da minha família de fé, porque lá eu vou encontrar outras pessoas e lá há uma distribuição de alimentos diariamente para nos suprir da nossa fome, para nos assistir do nosso frio. E ao chegar lá, então, havia um comportamento mais ou menos assim.
Vocês esperem aqui um pouquinho, que nós estamos atendendo um grupo aqui, que são as irmãs que falam a nossa língua. Vocês que vieram de fora, de fala grega, espera aqui só um pouquinho. E aí as pessoas estão ali aguardando. E aí a fila vai passando, e nunca chega a vez delas. Os filhos, os irmãos, os amigos que veem isso, eles dizem, não é possível que isso está acontecendo. O primeiro ensinamento que nós temos aqui nesse texto, gente, é que uma pessoa convertida, ela deve lutar contra a carnalidade. Ela deve lutar contra a carnalidade. Olha aqui para mim todos vocês, e quem está nos assistindo pela internet também. Até Jesus voltar, você tem que lutar contra esse negócio chamado carnalidade. Porque a carnalidade faz você achar-se o centro do mundo. E que somente a sua necessidade é importante. Somente você é a pessoa carente. E quem chega junto de você está disputando espaço com você. E eu falo com você, mas eu também me coloco nessa situação. Nós devemos lutar contra esse negócio, gente. E o mundo, ele nos inspira, ele nos instrui, ele nos educa para nós sermos egoístas e centralizadores. E quando nós chegamos na comunidade dos discípulos, esse negócio está impregnado na gente, a gente precisa arrancar isso em nome de Jesus. Isso só é tratado pela palavra de Deus e na comunhão com os irmãos. Só. Até mesmo na fala de pessoas que dizem assim, eu não vou à igreja, porque a igreja é um ajuntamento de pessoas falsas. Essa pessoa está declarando algo. O que importa é a minha noção de vida, é a minha percepção de comunidade. Então, por isso eu não faço parte. Também é a carnalidade. O texto está nos ensinando que é na comunidade da fé que nós somos tratados por Deus. Que é na igreja que nós somos tratados por Deus. Irmãos, há duas coisas que me preocupam. A primeira é que quando passar pandemia, pode haver um afluir gigantesco de pessoas às igrejas. E eu oro para que isso aconteça. A outra preocupação que eu tenho é de, ao longo da pandemia, as pessoas construírem em si mesmas uma noção errada de comunhão e não comparecer à igreja achando que o que o mundo virtual oferece é tão satisfatório quanto, e perder a doce comunhão e é este ambiente de tratamento que a gente chega para suprir a necessidade do outro e o amor de Deus é derramado no nosso coração e a gente é tratado por Deus nisso. Atos dos Apóstolos está nos ensinando isso. Essas viúvas chegaram e porque elas não falavam aramaico, falavam grego, elas eram postas para assistir, enquanto as de fala aramaica eram preferidas. Eram então preferidas e as outras eram preteridas. E há uma reclamação. Como que você imagina que essa reclamação aconteceu? Não tinha balcão de reclamação, gente. Não tinha saque. Não tinha bilhetinho. A fala era no meio do povo mesmo. E quando alguém verbaliza uma reclamação dessa, o que acontece é um cataclisma, é um negócio, é uma onda de reclamações. E o texto nos ensina que estas pessoas reclamaram, versículo 12, então, acende em nós uma lâmpada. Então o quê? Prepare-se para o que vai acontecer a partir de então. Então, quem? Os 12. Os 12. Esta expressão aqui, meus irmãos, os 12, refere-se a quem? Aos apóstolos. Guarde bem isto. Esta é a única vez que aparece essa expressão em Atos dos Apóstolos. Os 12. De Pedro até Matias. Os 12. Então, convocaram a comunidade dos discípulos. Sabe o que o texto está nos ensinando?
que os 12 acataram a reclamação, eles foram sensíveis ao que estava acontecendo, não fizeram vista grossa a essa necessidade. Eles viram a necessidade das viúvas gregas e judias de origem grega e judias de origem na Judéia. Eles viram a necessidade, ouviram a reclamação e decidiram partir para a solução. Os 12. Vamos meditar o que é partir para a solução na igreja? Como que é esse negócio? O que nós aprendemos aqui? Como que a igreja resolve seus problemas? Olha só, os apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos. A comunidade dos discípulos, ela vai ser mencionada no Novo Testamento como igreja, eclesia. Essa assembleia, esse ajuntamento de pessoas chamadas por Deus, chamadas para uma missão no mundo aí fora, mas essa missão começa aqui dentro, suprindo a necessidade dos santos. Eles convocaram a comunidade. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Que os apóstolos, os 12, criam na igreja. Aqui é Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Simão Zelote, Mateus, todos eles, homens que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Eles não poderiam se reunir e resolver entre os 12, mas eles compartilham com a comunidade, eles estão ensinando o seguinte: nós cremos que o Espírito Santo habita na vida da igreja. Você crê na igreja de Jesus? Você crê que o Espírito Santo habita no meio da igreja? Você crê que quando a igreja se reúne para deliberar sobre decisões importantes, como nós fizemos ontem, o Espírito Santo está atuando e está dirigindo a sua igreja? Porque os apóstolos criam. Se eles criam, quem somos nós para viver nesse mundo de internet dizendo, eu não creio mais na igreja? Eu fico vendo umas coisas hoje em dia que eu acho absurdas. Pessoas que acham que discutir teologia é pregar o evangelho. Já começa aí um grande problema. Pessoas que acham que falar das carências do mundo todo, dizer o mundo precisa de amor e a igreja não está indo ao encontro, ela está colocando-se numa ponta de verdade e de retidão, dizendo eu sou correto no meio de tudo isso. Só que nós estamos aprendendo aqui que os 12, eles creem na igreja, eles não deixam a igreja. E quando esse problema de gente que está chegando de fora, com fome, com frio, está acontecendo, eles falam, igreja, vem cá, venham todos vocês, venham aqui, vamos ajuntar. Ah, mas é muita gente, são mais de 15 mil pessoas, não tem problema, chama todo mundo. Chama todo mundo. Vamos resolver isso aqui. E olha só, como que eles solucionam? Primeiro, eles criam na igreja e convocam a comunidade dos discípulos. Segundo, o que eles dizem? Não é razoável, não faz sentido, não há razão nisso. Isso que significa? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Se você puder, faça como eu, grife essa palavra, abandonemos. É uma palavra forte. Poderia ser dito aqui, olha, não é razoável que nós demos atenção às mesas. Mas a palavra utilizada é abandonar. Nós temos uma missão dada por Jesus, os apóstolos dizem. Nós somos testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus. Nós fomos chamados por Ele para propagar essa notícia para o mundo todo e vocês também. Nós, diante desta missão dada por Jesus, não podemos desviar o olhar. Nós vamos orientar vocês em como solucionar esse problema, mas a nossa missão nós não vamos deixar. Eles ensinam a igreja a importância da oração e da palavra antes das mesas. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Verso 3. Mas, irmãos, família, gente do mesmo
Pai, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os apóstolos ensinam a igreja a buscar a solução dentro dela e não fora. Os apóstolos ensinam que a solução para a carência às mesas das viúvas, essa reclamação que aconteceu das viúvas helenistas estarem sendo preteridas, enquanto as judias de fala aramaica estavam sendo preferidas, a solução não está fora da igreja. Parece óbvio isso, gente, mas nós precisamos meditar nisso. Porque os apóstolos, diante da reclamação e da sensibilidade que eles têm, eles estão ensinando a igreja o seguinte: somente nós aprendemos o que é o amor de Deus. Nós somos o povo do amor. Não vamos esperar que a sociedade vá tratar das nossas viúvas. Nós temos essa mensagem, esse compromisso de atendê-las. Há um ensinamento aqui. A igreja deve olhar primeiro para dentro, para encontrar soluções. Ela deve crer nela, que o Espírito de Deus habita no meio do seu povo, que o Espírito de Deus dota a sua igreja de dons espirituais, de que eu e você somos usados por Deus num contexto de carências, e se faltar alguma habilidade, podemos pedir a Deus e Ele nos dá dons, meus irmãos. Nos capacita. Eu citei ontem na Assembleia, eu vou repetir aqui. Há uma tendência em alguns lugares do mundo de igrejas contratarem serviços externos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Há mega igrejas hoje, as mega igrejas são modinha hoje no mundo. São igrejas a partir de 10 mil pessoas. E aí, diante das necessidades, essas pessoas, para manter esse volume, deixam princípios neotestamentários e recorrem a princípios da sociedade e da moda de negócios para manter o fluxo. Então, precisamos de uma boa música para manter o povo aqui gostando do culto, ok? Tá, mas o Zé, ele trabalha, ele não tem muito tempo para estudar música. Ah, contrata um músico do mundo mesmo, não tem problema, porque é para Deus, vamos fazer o melhor. E aí as pessoas, elas começam a arrumar argumentos. Para tudo tem argumento. E aí dá um salário, paga. A pessoa não tem compromisso nenhum com a igreja. Não tem compromisso nenhum com a autoridade dos ministros que são eleitos pela igreja. Ela simplesmente paga para desempenhar um serviço, acabou, ela põe a violinha dela no saco e volta para a casa dela, não tem compromisso algum com a comunidade da fé. Isso está acontecendo no mundo. E aí as pessoas dizem, mas é a nossa forma no mundo contemporâneo de atender às necessidades. Gente, vamos aprender uma coisa? O que são necessidades da igreja? Necessidades daquilo que a multidão gosta. Necessidade é algo que diz respeito ao suprimento diário, que é o que está acontecendo aqui. Viúvas que precisam de comida, de alimento, de tratamento médico, coisas desse tipo. Aquela frase, coisas primárias, secundárias e outras coisas. Nas coisas primárias, tenhamos firmeza. O que é primário na vida da igreja? Doutrina, palavra de Deus, ensinamento bíblico, culto ao Senhor, não a homens. Isso é primário. O que é secundário? Qual vai ser a cor do muro da igreja? Ah, não gostei, não ouviram o meu palpite. Eu queria outra cor, vou embora. Isso é secundário. Isso é secundário. Ah, a porta não ficou do jeito que eu queria. Uma vez uma pessoa me abordou dizendo, estou chateado com o senhor. Por quê? Porque o senhor não perguntou para mim.
o que eu pensava da direção da porta do banheiro da igreja. Disse, irmão, isso é secundário. Isso é secundário, nós temos viúvas para atender. Isso é secundário. E o que são as outras coisas? Nas coisas primárias, firmeza. Nas secundárias, nós devemos ter tolerância. Mas em tudo, nós devemos ter amor. Nas coisas primárias, firmeza. A igreja está ensinando a palavra de Deus. Estamos preocupados em evangelizar. Estamos preocupados com a missão que Cristo nos deixou. Isso é primário. Secundário. Nós sabemos o que é secundário. Agora, em tudo, devemos ter amor. Amor. Quando os apóstolos ensinam a igreja a buscar a solução dentro dela, mostra o seguinte, nós somos responsáveis. Somos pessoas que o Espírito Santo nos dota de maturidade. Quais são os critérios da escolha que os apóstolos ensinam à igreja? Primeiro, dentre vós, encontrem na comunhão da igreja. Gente, essa palavra é muito importante. Escolhei dentre vós. Dentre vós. Para escolher dentre vós, tem que ser parte. E eu só posso conhecer a índole e o caráter de pessoas à medida que eu convivo com elas. Escolham dentre vós. Segunda coisa, 7 homens. Não é um número cabalístico. O número 7. Não, 7 homens significa o seguinte, um número satisfatório. Desde o Antigo Testamento eles utilizavam desta forma. 7 homens é um número satisfatório para a necessidade. É um número limitado para a necessidade. A necessidade das viúvas aqui não faz os apóstolos reunir todo mundo e dizer o seguinte, a partir de hoje o nosso negócio vai ser só cesta básica. Algumas pessoas pensam assim, se tem uma necessidade, elas elegem só aquela necessidade e todo mundo vai só naquela direção. Os apóstolos estão ensinando 7 homens. 7 homens. 7 homens. Um número satisfatório, um número limitado para esta necessidade. E qual é o critério dessa escolha? Boa reputação. O que é boa reputação? Aqui nesse contexto, escolhei 7 homens. Boa reputação, ou seja, avalie a vida destes homens. Analise a vida dessas pessoas. Vocês não podem trazer para atuar nessa necessidade pessoas que não têm preocupação com a sua reputação. Boa reputação. E aí vem esse corolário que é cheios do Espírito e de sabedoria. Irmãos, essa expressão é maravilhosa. Porque não são duas coisas. Uma coisa é ser cheio do Espírito e a outra coisa é ser sábio. Não, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas sábias na vida da igreja. Pessoas sábias na vida da igreja. Não tem a ver com o currículo acadêmico, mas sim com maturidade na caminhada com Deus. Sabedoria na Bíblia, desde o livro de Provérbios, significa o seguinte, não é o conteudismo intelectual, mas é as virtudes de Deus na vida prática. É isso que é ser sábio. Porque de nada adianta você ter o conteúdo, mas não saber aplicar isso no seu dia a dia. O sábio, segundo Provérbios, é a pessoa que aprende a lei de Deus, que teme ao Senhor e que aplica isso nas suas ações diárias. E o Espírito Santo, quando ele ocupa a nossa vida, ele nos torna pessoas coerentes do que nós sabemos com o que nós praticamos. E os apóstolos ensinam, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabe o que é maravilhoso, que nós vamos estudar a partir daqui, desse contexto? É que Lucas, ele cita a biografia de 2 destes homens. Um é Estevão, o primeiro mártir da igreja. O segundo é Filipe.
um evangelista ímpar no livro de Atos dos Apóstolos. E é mais ou menos como se ele estivesse dizendo o seguinte: eles escolheram 7 homens, mas para Deus, um homem cheio do Espírito Santo é o suficiente. Basta um homem. Basta um homem. E quando eu cito essa frase, eu me lembro da biografia de Dwight Moody, quando ele ouviu essa seguinte frase num púlpito: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com e através de um homem. Naquele momento, o Espírito Santo tomou essa palavra inflamada e aplicou no coração de Moody. E ele voltou para casa e disse para sua esposa: Emma, eu ouvi essa frase, Deus pode usar um homem. Emma, eu sou um homem. Porque eu ainda não fui usado por Deus. Olhe para você esta manhã. Você é uma mulher. Você é um homem. Deus não precisa de uma multidão. Basta uma pessoa cheia do Espírito Santo e toda uma comunidade é virada de cabeça para cima. Quando Moody acolheu essa palavra, ele passou a orar. Deus, eu sou um homem. O Senhor disse que basta um homem, Deus, basta um homem. E diz-nos a história que ele caminhava por uma avenida de Nova York, quando de repente ele sentiu algo da presença de Deus. Não estou valorizando aqui o sentir, os sensos, né, os sentimentos. Nós vivemos por convicção, mas eu creio sim que quando o Espírito Santo visita uma pessoa de forma inaugural, singular, essa pessoa sabe o que está acontecendo. Ele sentiu que o Espírito de Deus estava tomando a vida dele ali. E ele entrou no hotel, pegou a chave de um quarto, entrou num quarto e o homem viu o desespero de Moody entrando naquele quarto, pensou: esse homem está passando mal, o que está acontecendo com ele? E o homem podia ouvir pela porta ele falando: ó Deus, encha-me do teu Espírito Santo, eu sou um homem, encha-me do teu Espírito Santo. De repente, aquele hoteleiro ouvia Moody orando: ó Deus, basta senão eu morro, basta senão eu morro. E Moody saiu dali para hoje ser lembrado como um homem que levou Cristo, foi usado por Deus para também levar pessoas. Ele abordava pessoas nas ruas e dizia: você é salvo, eu quero orar por você. Mais de 500.000 pessoas. Oh, meus irmãos, e nós estamos confortáveis por não termos levado nenhuma. Nenhuma. O que nós estamos aprendendo aqui é o seguinte, que não existe esse negócio de, o mundo está perdido, é mesmo, e a igreja não faz nada. Gente, vamos parar com essa crítica. Aqui, Atos 6 está nos ensinando o seguinte: chame a comunidade, olhem dentre vós. E eu imagino que quando eles olhavam entre eles, diziam: não, aquele ali não. E esse que ouviam, não, aquele não. Ele dizia: ó Deus, perdoe-me dos meus pecados, me transforme nesse homem habilitado, porque eu não fui escolhido. Ó Deus, o que há em mim? Por que eu não fui eleito dentre estes? E o Espírito Santo vai tratando da vida da igreja. E quando os apóstolos apresentam isto, meus irmãos, esses critérios para a escolha, qual é a razão desses critérios? Por que eles são tão importantes? Olhe só o versículo 3. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual que era o serviço aqui, gente? Servir as viúvas.
O que os apóstolos estão dizendo aqui, com a palavra aos quais encarregaremos, é: esta carga está conosco. De dar pão a quem tem fome, de dar vestes a quem está nu. Esta carga está conosco. E nós perguntamos, quando eles assumiram isso? Se vocês se lembrarem, quando Jesus viu a multidão que estava faminta, e ali ele operou o milagre da multiplicação dos pães, o milagre ele é operado, o Senhor Jesus dá graças e distribui. E à medida que os apóstolos distribuem o pão na multidão, o milagre vai acontecendo. São homens que receberam de Jesus a incumbência de suprir a necessidade de multidões. Eles têm autoridade e sabem o valor disso que eles receberam de Cristo. Nós vamos encarregar pessoas do que nós recebemos de Cristo. Olhe só a importância disso. São os apóstolos que vão compartilhar de uma responsabilidade com estes 7 homens. Eu pergunto para vocês, faz sentido pensar que quem serve às mesas é inferior a alguma outra pessoa chamada por Deus? Não. Ambos são chamados por Deus para a glória e honra do Senhor. O conceito que se tem nesse texto é que aqui está se instituindo os diáconos na vida da igreja. E eu creio que sim. Diaconia é serviço. Diácono é aquele que serve. Todos nós, em certa medida, somos diáconos. Porque somos chamados por Deus para servir. Outra palavra para servir é ministério. E ministério é aquilo que Deus faz ao outro através de mim. Então, todos nós temos esta incumbência. Mas o Espírito Santo, ele visita de forma especial 7 homens aqui, dotando-os desse dom. E nós vamos ver que diaconia não é apenas estar à mesa e à medida que a fila de viúvas vai passando, vai então dando mantimento. Não, é também pregar a palavra na sociedade. É isso que o texto está nos ensinando. E olhe só, eles propõem isso para a comunidade, e no versículo 4 diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Essa expressão, ela é tocante. E quanto a nós? Quanto a nós? Nós quem? Os 12. Eles estão ensinando à igreja que há clareza nas funções na vida da igreja. Porque quando eles dizem quanto a nós, eles estão dizendo nós, vocês, elas viúvas, eles diáconos. A igreja é um ambiente onde há clareza de funções. Quem é você no serviço de Cristo na vida da igreja? A igreja não é um lugar onde alguém irá fazer. A igreja é um lugar que temos clareza do que nós fazemos. Isto eu devo fazer. Por quê? Porque Deus mostrou esta necessidade para mim. Então eu não vou jogar a outros. Existe nós, existe a igreja, existe elas viúvas, existe eles diáconos, mas existe distinção nas funções. Os dons do Espírito Santo são claros. São claros. E ao dizer isso, versículo 5 nos menciona: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Olhe só os nomes. Estevão. Estevão significa, é o nome Stefano, coroa. De onde vem esse nome?
da língua grega. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. O que quer dizer isso? Provavelmente ele era um homem sírio que se converteu à fé cristã. E está entre esses aqui. Sabe o que é curioso? É que esses 7 homens eleitos são todos de origem grega. Todos eles. Primeiramente, isso aqui poderia dar um problema de polarização na vida da igreja. Ora, se as viúvas helenistas, judias de fala grega, estavam sendo esquecidas, e aí os apóstolos chamam toda a comunidade e falam, elas não estavam sendo esquecidas, então vamos escolher homens que falam só a língua delas, então, para distribuir. As outras não poderiam passar a ser as necessitadas? Poderiam. Sabe o que o texto está nos ensinando? É que quando o Espírito Santo ele ocupa mesmo a vida da pessoa, ela não se torna a pessoa dos extremos. Ela é equilibrada. Não favorece A e nem B. Ela favorece a necessidade de todos para a glória de Deus. A igreja não é lugar de palco. Não é primeiro, segundo e terceiro que chegou. Não. Aos pés da cruz não tem degrau, gente. Guarda essa frase, aos pés da cruz não tem degrau. Todos somos carentes da graça de Deus e à medida que nós recebemos, nós partimos o pão. Esse é o significado da palavra companhia, companes, com quem eu reparto o meu pão. E ao eleger a igreja estes homens, apresentaram-nos perante quem? Os apóstolos. As colunas da igreja que o Senhor Jesus havia instituído. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, a ninguém imponhais as mãos precipitadamente. Avalie, analise, pondere. Eles então analisaram a vida desses homens, impuseram as mãos como que, olha, o cargo que nós recebemos da parte de Cristo Jesus, nós estamos compartilhando com vocês. Vamos caminhar para a glória de Deus. E qual é a conclusão disso? A palavra do Senhor nos ensina no versículo 7. Crescia a palavra de Deus, ou seja, a pregação não parava. Para todos os lados as pessoas estavam pregando o Evangelho. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Ora, se Lucas disse que multiplicava, e aqui ele está dizendo novamente, multiplicava. Gente, o que estava acontecendo ali? Um avivamento, gente. Conversões em massa estava acontecendo, batismos em massa estava acontecendo. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que coisa maravilhosa! Gente que só oficiava no templo, agora convertidos à fé cristã, oficiavam juntamente com a igreja para a glória de Deus por todos os lados. O que nós aprendemos, meus irmãos, dessa aula? Bom, há uma pergunta que nós fazemos quando lemos o texto. Essas viúvas que são apresentadas em Atos dos Apóstolos, como que a igreja identifica as viúvas? Vamos ler um texto doutrinário que nos ensina sobre isso? Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, e nós vamos ler dos versos 3 ao 16. Primeiramente, precisamos entender o seguinte, que Paulo escreve para Timóteo, que era bispo em Éfeso. Éfeso era uma cidade grega. E Éfeso havia muito da cultura grega que as pessoas estavam deixando na caminhada com Cristo. E Paulo está lapidando e ensinando. E olha o que ele diz: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus.
Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Paulo está ensinando à igreja o seguinte: observe se é uma viúva convertida. Se é uma viúva convertida. E ele diz: prescreve, pois, estas coisas. O que é prescreve? É ordene de antemão. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, havia pessoas que estavam no meio da igreja e não cuidavam das suas viúvas. E Paulo está dizendo: você não converteu-se. Porque conversão faz a gente cuidar dos nossos. Paulo está ensinando a igreja. Versículo 9: não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Paulo está aqui, meus irmãos, dizendo nas entrelinhas que a igreja de Éfeso, ela precisava de critérios para atender as viúvas, porque a igreja não estava atendendo as verdadeiramente viúvas. Aqui não é números mandatórios. Nós podemos ter viúvas verdadeiramente viúvas 40 anos, 50 anos, mas a necessidade em especial em Éfeso faz com que Paulo diga para Timóteo: tenha este número, essa idade de 60 anos como um critério a ser observado. E a partir disso, então, você analise se é uma pessoa convertida. E olha só: mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Novamente, é uma situação pontual que Paulo está ensinando, tornando-se condenáveis por anularem o primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então nós concluímos o quê? Que em Éfeso havia um fato de viúvas não estarem de acordo com essa prescrição do apóstolo e estarem dando brecha para o adversário na vida da igreja. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Paulo está ensinando a igreja a tratar com honradez a necessidade das viúvas. E também está ensinando a igreja o seguinte: cuidem dos seus. Porque se houver carinho para com as viúvas no ambiente familiar, então ajudará a comunidade da fé, a igreja, a atender aquelas que não têm família alguma. É isso que ele está dizendo. Irmãos, uma comunidade carismática, que é o nosso tema hoje, ela tem critérios bíblicos, ela tem critérios neotestamentários para viver. Agora eu quero encerrar a aula de hoje lendo um texto muito importante, porque o problema é o seguinte: é da imaturidade espiritual levar pessoas a pensar, a igreja, o negócio dela é só trabalhar com assistência social. E aí a pessoa não se esmera na oração e na palavra, como os apóstolos disseram lá em Atos 6. E também há um outro extremo, que é de pessoas não se envolverem com nada social. E isso é pecado. Vamos ler Mateus, capítulo 25. E logo depois nós vamos
Partilhar da mesa do Senhor. A partir do versículo 31, palavras do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Versículo 40. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Pequeninos é a forma que Jesus utilizava para dizer dos seus discípulos, de pessoas que andam no temor do Senhor. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Alguém pode dizer: esse texto não está ensinando a salvação pelas obras? Não. O texto está dizendo o seguinte: quem é salvo por Cristo Jesus, olha para o outro. Eu termino usando a frase do grande pregador inglês Charles Haddon Spurgeon, que disse: a salvação não é pelas obras, mas um salvo faz boas obras como se por elas dependesse a sua salvação.